Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas estratégias do capítulo 7, que falam sobre essa arte bem complexa do confronto. É um tema fascinante, sabe? Sobre como encontrar o equilíbrio entre o ataque direto e a contenção, o jeito indireto de agir. Vamos começar a desvendar isso. Olha, a ideia central do capítulo está toda aqui. O verdadeiro desafio em qualquer conflito, segundo a fonte, não é só uma questão de força, não. É a habilidade de, como diz o texto, fazer próximas as distâncias e converter os problemas em vantagens. É uma virada de chave, né? Isso muda completamente o jeito de pensar estratégia. E essa transformação de problemas em vantagens mostra bem a natureza dupla do conflito. Para quem domina a estratégia, a luta é proveitosa. Mas para quem não tem experiência, aí ela se torna extremamente perigosa. É como se fosse a mesma ferramenta, que pode construir ou destruir. Tudo depende da mão de quem usa. E isso nos leva direto para o primeiro grande tema, o duelo da estratégia. A ideia aqui é vencer antes mesmo que a batalha comece. E como se faz isso? Dominando os fundamentos, a parte física e logística da coisa. Para pensar em vitória, a base logística tem que ser sólida. A fonte é bem clara nisso. Sem equipamento, sem provisões, sem dinheiro e, fundamental, sem conhecimento do terreno, uma força armada simplesmente perece. São os pilares que sustentam qualquer operação de sucesso. E esse ponto sobre o terreno é absolutamente vital. Conhecer geografia não é um extra, um bônus. É uma condição básica. Se não existe um entendimento profundo das montanhas, dos bosques, dos caminhos, a capacidade de manobrar uma força armada é praticamente zero. E complementando essa ideia, vem o valor da experiência local. Sabe, mapas dão os dados, mas são os guias locais que transformam aquele conhecimento teórico do terreno em uma vantagem tática de verdade. Eles conhecem os segredos que mapa nenhum mostra. A partir daqui, a fonte começa a usar metáforas muito poderosas para descrever as qualidades de uma força ideal. Primeiro, ela deve se mover com a rapidez do vento, sabe? Criando surpresa, desorientando o adversário. Mas, em contraste, essa mesma força precisa saber avançar lentamente, como um bosque. Um movimento pensado, deliberado, quase imperceptível, que esconde a verdadeira intenção. Já no ataque, a força deve ser voraz como o fogo. A ideia é consumir os recursos e a moral do inimigo de uma forma avassaladora, que não dá chance de resposta. E por outro lado, na defesa, precisa ser imóvel como as montanhas, uma presença firme, inabalável, que não pode ser contornada nem derrubada. Então, a gente chega no ponto crucial. A força ideal é a que combina todas essas qualidades. Ela é misteriosa e imprevisível como a escuridão, mas quando age, o impacto é imediato e forte como um trovão. É essa capacidade de se adaptar que define a maestria. Bom, até agora a gente falou do campo de batalha físico, o externo. Agora vamos para um terreno que é tão ou mais importante, a mente. A batalha interior é onde muitas vitórias são decididas de verdade. E a base de toda a guerra psicológica, segundo a fonte, começa bem aqui. A capacidade de manter a própria calma, a própria firmeza, é o que permite desestabilizar o oponente. O controle externo sempre começa com o controle interno. Na prática, esse princípio funciona quase como um espelho. A força interna vira uma arma. A sua própria ordem expõe e até piora a desordem do inimigo. A sua calma aumenta a agitação dele. É isso que o texto quer dizer com dominar o coração. Agora a gente entra num conceito que pode parecer o contrário do que se pensa, mas que é fundamental: a sabedoria da contenção. Estratégia não é só sobre o que fazer, mas principalmente sobre o que não fazer. A fonte nos dá uma lista bem clara de ações que devem ser evitadas. Não perseguir inimigos que fingem uma retirada. Não atacar tropas muito experientes de forma imprudente. Não encurralar um exército que está voltando para o seu país. E olha que interessante, deixar sempre uma rota de fuga para um inimigo cercado. E, principalmente, não pressionar um adversário que já está desesperado. Cada uma dessas regras é uma lição sobre como evitar armadilhas e a própria arrogância. E aqui tem uma regra tática final que amarra tudo de volta à importância do terreno. Se posicionar com uma montanha às costas é se colocar numa armadilha. É um lembrete físico da necessidade de sempre manter opções, de sempre ter uma rota de fuga.
No fim das contas, a grande lição desta análise é o equilíbrio. A verdadeira maestria em estratégia não está só na capacidade de atacar como o fogo ou se mover como o vento, mas em saber a hora de ser imóvel como a montanha. É a união perfeita da ação decisiva com a contenção cheia de sabedoria. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Em qualquer tipo de conflito, onde é que está a verdadeira vantagem estratégica? Na força que avança sem parar ou na sabedoria que sabe exatamente o momento de parar? A resposta, talvez, esteja justamente no equilíbrio entre as duas.